Salve amici, come stai? Benvenuti, bentornati al mio canale Imparare l'italiano con me. Oggi parleremo della storia della lingua italiana. Cominciamo! Como surgiu a língua italiana? Para entendermos melhor como deu-se a origem do idioma italiano, precisamos voltar ao Império Romano, de 27 a.C. até 476 d.C. O Império Romano foi um período de poder por um governo autocrático, autoritário, liderado por um imperador principal de tempos em tempos, onde tomaram posse de territórios desde ao mar Mediterrâneo na Europa, África e Ásia. Seu ápice foi no século II a.C., da Península Ibérica até o Mar Cáspio. O latim era dividido por dois tipos, o clássico e o vulgar. O latim era falado e escrito pelas pessoas cultas, a elite da sociedade de Florença, e praticamente não se modificou. Já o latim vulgar era falado pelo povo. Devido a isso, sofreu muitas alterações, onde justamente os soldados romanos falavam latim vulgar. Eles chegavam nas terras conquistadas e assim o latim vulgar se difundia. A língua foi se misturando entre outros povos, sendo introduzido as linguagens locais de territórios conquistados ao latim vulgar. Com o passar dos séculos, Roma começou a perder força política, enfraquecendo-se, chegando ao fim do Império Romano. Assim houve mais alterações na língua latim vulgar, com as invasões dos bárbaros, chegando aos dialetos de várias regiões, conhecidos até hoje, mas que estão desaparecendo. No decorrer do século XII e XIII, a literatura vulgar francesa teve grande influência na Itália. Houveram várias tendências literárias. Dante Alighieri, poeta, escritor e político italiano, nascido em Florença entre 21 de maio e 20 de junho, não se sabe a data ao certo, mas a referência documental mais confiável é de 25 de maio de 1265 d.C. Faleceu em Ravenna, 13 ou 14 de setembro de 1321 d.C. Foi o primeiro a pensar sobre a questão da língua nacional italiana. Tornou o fiorentino a base da língua nacional italiana. Dois fatores contribuíram para tal acontecimento. Primeiro, que Florença detinha o prestígio sociopolítico e econômico da época. Segundo, que o dialeto fiorentino, perante os demais, era o mais próximo do latim. Dante contribuiu muito para difundir a língua vulgar. Presume-se que Dante tivesse estudado em casa de forma autodidata. Ele escreveu sua obra mais famosa, Divina Comédia, no dialeto fiorentino. Considerado o pai da língua italiana através da Revolução Linguística, começada por Dante e em seguida pelos seus contemporâneos, Boccaccio e Petrarca, as escritas dos literatos retornaram ao latim culto na época do humanismo por um século, um retrocesso das obras em dialeto fiorentino. Somente no século XVI recomeçaram os estudos sobre a língua nacional. Era necessário igualar a linguagem da população em um único dialeto. O italiano foi adotado pelo Estado após a unificação da Itália em 1861, na segunda metade do século XIX. É baseado na Toscana. Número total de falantes, mais ou menos 85 milhões de pessoas no mundo. Quarta língua mais ensinada no mundo. Hoje em dia, 46% da população italiana usa apenas o italiano. 50% alterna entre italiano e dialetos e 4% fala apenas dialeto. Com a unificação italiana, para melhorar a situação do analfabetismo no país,
o ensino fundamental passou a ser obrigatório e gratuito, para desempenhar um papel ainda mais importante na propagação da língua italiana. O rádio e os jornais contribuíram para uniformizar a língua. O rádio nasceu em 1924, a TV nasceu em 1954 e determinou uma mudança social no comportamento dos jovens e no relacionamento familiar. A TV contribuiu no conhecimento da língua italiana dos últimos 50 anos. No Brasil, entre 1875 e 1935, 1,5 milhões de italianos emigraram para o Brasil. Cerca de 30 milhões são descendentes de italiano. Isso contabiliza a maior população italiana fora da Itália.